compartilhar aqui com vocês a atividade que eu passei na quarta-feira. Lembrando que essa atividade é uma das que vai para o portfólio, tá? Vou passar aqui para vocês, compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Aqui, atividade. Sexto ano, arte romana. Aí temos aqui, deixa eu passar essa imagem do Zoom para cá. Vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó, na arte romana, eu coloquei sempre para vocês, né? O texto somente leitura. Então, está falando aqui um pouquinho sobre a pintura, de forma geral, tá? Depois, estamos falando sobre a pintura a fresco. Ok? Olha só. Pintura a fresco das paredes de uma casa em Pompeia. Tá? A casa que foi soterrada. E ela foi descoberta no século XVI. E algumas dessas pinturas, elas foram sendo descobertas ao longo desse período e, mais propriamente dito aqui no texto, século XVIII. Tá vendo? Essa aqui é uma pintura, uma arte em mosaico, tá? Para quem aí não sabe, olha só. Vou falar para vocês aqui um pouquinho, olha. A maioria das pinturas da época encontra-se nas cidades de Pompeia e Herculano, soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 depois de Cristo. As pinturas de Pompeia foram descobertas no século XVIII. Fazem parte da decoração das paredes internas dos edifícios. Nessa época, os pintores decoravam as paredes com uma camada de gesso pintado, imitando placas de mármore. Mais adiante, os pintores descobriram uma nova técnica na pintura, que dava a impressão de um bloco saliente de mármore, apenas como pintura, sem necessidade do uso do gesso. Essa descoberta levou a outra técnica, que dava a impressão de profundidade. Foi, então, o início de pintar grandes painéis que davam a ideia de janelas abertas, onde se apreciavam a paisagem com pessoas e animais. Outras pintavam enormes painéis com barrados, pessoas formando pinturas de enorme mural. Os artistas romanos dedicavam boa parte da sua arte à arte do mosaico em mármore. Os mosaicos mais famosos estão na cidade de Pompeia. Os artistas romanos possuíam uma fértil criatividade, misturavam o realismo, a imaginação, e suas obras ocupavam grandes espaços nas construções, proporcionando um acabamento de beleza à construção. Era uma preocupação, pessoal, que eles tinham muito em relação à estética. Não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês, em relação à arte romana, sobre a preocupação que eles tinham com a parte da beleza, a parte da estética, tá? Era uma preocupação deles. E eles queriam chegar a isso muito próximo ao realismo, à realidade. Por exemplo, se fosse pintar uma pessoa, ele queria chegar bem próximo da real ali, do realismo da pessoa. Eles não só imitavam, eles queriam chegar próximo. Por isso que falam bem aqui, ó, tá vendo? Misturavam o realismo, a imaginação, e as suas obras ocupavam grandes espaços nas construções, proporcionando um acabamento de beleza à construção. Então, era a preocupação que eles tinham, principalmente dentro das construções internas. Lembra no slide sobre a arte romana que eu passei para vocês, que era uma parte arredondada? Né? Era um modelo de uma abóboda, né? E aí eles preocuparam muito na parte interna, né? Ter cores, pinturas em afresco, né? Algumas com mosaico. Então, eles tinham essa preocupação de estar tudo bonito, tudo nos conformes ali, tudo na parte da
do realismo. Então, olha só, o mosaico, né, a arte romana, o mosaico ou pedra colorida, ao lugar da pintura, foi dando lugar à questão das pinturas, né? O mosaico foi muito utilizado na decoração de muros e pisos da arquitetura em geral. O mosaico consiste na colocação lado a lado de pequenos pedaços de pedras de diferentes cores, colocadas sobre uma superfície de gesso ou argamassa, tá? De acordo com o desenho previamente escolhido. Ou seja, a pessoa escolhia mais ou menos um desenho ali e começava a colocar, né, as partes dessas pedras diferentes no local para formar o desenho. Aí, pessoal, depois que vocês fizeram essa leitura, eu acredito que vocês leram, né, com muita atenção, com muita vontade. Sim? É de quarta-feira passada agora, de quarta-feira, de ontem, que eu postei, tá? Essa aqui vai pro portfólio, é uma das atividades, e eu postei na quarta-feira no GR8 e postei nos grupos. O aluno que não tiver, me peça, pessoal, mas tem vezes que eu estou mexendo com aula, mexendo com algumas coisas, o aluno às vezes me manda mensagem, quando ele tiver com muita pressa, eu sempre peço, meninos, liguem, liga, faz chamada pelo WhatsApp, que eu atendo na hora e já, a pessoa se falou comigo, eu já corro lá no perfil e vejo. Porque às vezes tem aluno que me manda mensagem, né? E aí os meus grupos não param, ainda mais com as chamadas. Eu estou em todos os grupos, eu estou nos 14 grupos, né? E aí, quando eu vejo... Sim? Essa tarefa pode imprimir? Pode sim. Ela pode ser impressa, pode ser guardada, tá? Para você entregar ela impressa. Pessoal, teve aluno que me ligou, me mandou foto dessa pasta, uma pasta dessa aqui, catálogo, ó, perguntando se podia fazer o portfólio numa pasta dessa. Pegar ele impresso e colocar. Falei, ok. Só que eu vou deixar bem claro para vocês, tá? Ouçam com muita atenção, que professor não está pedindo para vocês comprarem essa pasta aqui, não. Viu? Porque teve aluno que perguntou, professor, eu posso fazer? Pode. É a critério do aluno. O aluno tem lá 3 métodos de fazer. Quer organizar na pastinha? Pode. Fica ótimo. Mas lembrando que não é exigência, tá? De nenhum professor, não é exigência da escola, só se o aluno quiser. Porque facilita. Ele vai colocar aqui na primeira, tá vendo o plastiquinho? Vai colocar aquela folhinha lá com a foto dele. Aqui ele vai colocar a introdução. Aí aqui ele pode colocar de português, terminou de português, começa de matemática, depois ciências, tudo. Terminou lá na última folha, ele vai pôr lá assim, ó, uma folhinha em branco, assim, conclusão, e vai escrever o que ele concluiu do trabalho. Entendeu? E da mesma forma, quem não fizer na pasta, pode organizar o material impresso, organizadinho, e pôr um clipe desse aqui, ó, nele impresso. Tá vendo o clipe, tamanho dele? Deixa eu tirar aqui para vocês. Aqui, ó. Professora, por favor. Sim? Eu vou ter que sair, eu vou precisar levar a Júlia. Ah, tá. A gente está terminando também. A parte mais importante, eu acabei de falar com eles, que era a questão da atividade, e para o portfólio que vai. Então, tá, beleza. Muito obrigada, professora. Para qualquer dúvida, ela pode me chamar sobre a tarefa, tá bom? E aí, na próxima semana, vai a correção, viu, pessoal? Quarta-feira vai a correção dessa tarefa para vocês. Tá bom? Bom, meninos, lembrando que essa atividade aqui, eu coloquei 2 atividades de marcar e coloquei 2 atividades para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui. 2 atividades de marcar e 2 de responder. Aqui. Aí na de marcar está assim. Teve aluno que errou essa questão. Eu falei, vocês leram o texto? Não. Falei, tá explicado. Olha, marque um X na alternativa correta. A técnica de pintura utilizada pelos romanos recebia seu nome em relação ao processo que era usado na sua composição,
Que técnica era essa? Pintura a óleo? Técnica em gesso? Em cáustica? A fresco? Ou técnica do ocre? A fresco. A fresco, né? Que eu até falei nas outras aulas. A 2. Como se chamam os recursos arquitetônicos desconhecidos pelos gregos e egípcios, mas transmitido aos romanos pelos etruscos? Foi um retângulo e abóbora? Tem alguma coisa a ver com abóbora? A B, abóbora e círculo? Né? Não. Abobada e arco e flecha? Tem alguma coisa a ver com arco e flecha, né? Arco e abóboda? Sim. Isso, garoto. São demais. E a letra E também está errada. Quadrado e arco. Depois arco com 2C para ver qual aluno vê que está errada. Então, a resposta certa aqui é a letra D. E também da número 1, a letra D. Número 1, letra D. Número 2, letra D. Aí tá aqui, ó. Descreva a técnica da pintura a fresco. Então, você pode colocar. Professora, como que eu posso colocar aqui? Claro que essa correção vai, semana que vem, organizadinha para vocês. Né? A pintura a fresco, como que eles faziam? Eles utilizavam, né, uma massa ainda úmida, como, por exemplo, o gesso, né? E eles passavam na parede, com a parede ainda fresquinha, úmida, eles colocavam a pigmentação das cores, né? Eles jogavam as pigmentações, assim formando o desenho, né, da pintura a fresco. Por isso que tem esse nome. Mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem a técnica aqui, pela explicação, eu mando para vocês depois. E a próxima é, descreva a técnica do mosaico. Aí, bem aqui no textinho, está explicando como que faz, tá vendo? Ó? O mosaico, ó, eu vou até marcar, ó. Aí. Professora, Ó, na letra 4, eu coloquei assim, ó. O mosaico foi muito utilizado na decoração de muros e pisos. também, mas aqui, ó, está falando só de escrever só a técnica, olha só. O mosaico consiste na colocação lado a lado de pequenos pedaços de pedras de diferentes cores, colocadas sobre uma superfície de gesso ou argamassa. Professora, eu preciso copiar isso aqui tudo? Não. Você pode colocar assim, ó, o mosaico, a técnica do mosaico era colocar lado a lado pequenos pedaços de pedras numa superfície de gesso ou argamassa. Pronto. Aí, se você quiser complementar, pode colocar assim, ó. Já havendo escolhido um desenho, né? A superfície recebe uma solução de cal, areia e óleo para preencher os espaços vazios. Ok. Você pode resumir essa parte aqui. Tá vendo onde eu coloquei, onde eu marquei no texto? Eu posso fazer um resuminho básico disso aqui. Ó. São a parte da resposta da número 4. Bom, pessoal, voltando um pouquinho, passando um pouquinho, que ainda falta poucos minutinhos para a gente terminar, correção da atividade anterior. Essa aqui é a correção daquela atividade que eu passei da outra quarta-feira, da semana passada, certo? Essa aqui é a atividade dessa semana, ela vai vir corrigida na semana que vem. E essa aqui, pessoal, é a correção da atividade da semana passada, que eu perguntei para vocês assim, ó. Explique de que modo a monarquia foi extinta em Roma e qual a participação que os patrícios tiveram nesse processo. No ano de 509 a.C., a monarquia etrusca, que controlava Roma, você lembra que eles tomaram poder? Sim. Né? Quando foi a transição da monarquia para a república. Então, os etruscos, eles tomaram poder em Roma e eles estavam controlando ali, né? Todo esse poder. Então, controlava Roma, foi derrubada. Só que aí os patrícios não deixou isso barato. Eles foram lá e tomaram novamente o poder dos etruscos. Então, por isso que fala aqui, ó, no ano de 509 a.C., a monarquia etrusca que controlava Roma foi derrubada
com a deposição, né, do rei Tarquínio. Foi o rei Tarquínio que era um rei etrusco. Ele foi derrubado do poder. Em seu lugar, vemos a instituição da República, um tipo de governo marcado pela criação de vários cargos políticos e controlado pela elite proprietária de terras romanas. Lembra que os aristocratas que tomaram o poder, e aí eles começaram a controlar, implantando a república, que república significa o governo governado por várias pessoas, não tinha mais ali a figura do rei, tá, pessoal? Isso aqui tá tudo no texto, tá? Quem leu o texto conseguiu responder. Em que medida a República Romana possuía características de natureza aristocrática, monárquica e democrática? Então, pessoal, lá no texto tem, olha, o aspecto democrático pode ser visto como a organização das assembleias em que se escolhiam os ocupantes de cargos públicos e se votavam as leis. Então, se votavam a leis várias pessoas, é um caráter democrático, certo? A natureza aristocrática, que era aqueles donos de terra, elite, né? Por sua vez, revelava aos amplos poderes da elite patrícia, que controlava o Senado. Ou seja, uma característica aristocrática, que a gente vai perceber aí, é vendo que a elite é que podia mais. Então, eles controlavam todo o Senado. E já a monarquia se via relativamente preservada com elevante papel dos magistrados, certo? Que aí nós tínhamos ali os cônsules, os edis, os pretores. Professor, essa tarefa aí também tem que colocar no portfólio? Essa aqui vai para o portfólio. Ah, tá. Certinho? Pessoal, então a nossa aula aqui já está se findando, faltam 3 minutinhos, né? O prazo que eu tenho para despedir de vocês. Tenham um bom final de semana. Fiquem todos com Deus, tá? Fiquem todos na paz. Se for para passear e numa fazenda, muito cuidado, vamos nos proteger. Sim? Eu tô fazendo portfólio, só que no celular. Tá conseguindo fazer pelo celular? Que legal. Super legal. Pessoal, então, divirtam-se bastante. Quem ficar em casa, ótimo. Quem vai para a fazenda, né, vai para algum lugarzinho, muito cuidado, tá? Mantenham o distanciamento das pessoas. Usem álcool em gel, usem máscara e ficam todos na paz, todos com Deus. Tchau, professora. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Com Deus. Com a tela ficou até bonita. Pena que meu celular não está aqui para printar a tela. Beijo, beijo, beijo. Bom fim de semana e bom feriado, hein? Beijo. Até terça-feira. Bom final de semana, professora. Obrigada para vocês também.